Essa igreja sempre pregou o evangelho de forma muito séria. Nunca vi a palavra sendo pregada aqui de qualquer forma. Nós vivemos um tempo que nem os nossos pais dispunham dessa facilidade para que a gente pudesse estar na igreja, para que a gente pudesse se envolver. A gente não tinha nenhum tipo de carro, nenhuma moto, então já morava um pouco distante. É um incentivo para as outras pessoas fazer igual a gente fez, na verdade, né? Procurar tentar fazer um pouco a mais do que foi pedido, na verdade, né? E aqui nós crescemos e vivemos grandes aventuras, aventuras milagrosas de nos levar para as outras nações sem ter $1. Bom, meu nome é Ludmila, eu tenho 40 anos. Meu nome é Rodinei, eu tenho 43 anos. Bom, eu sou a Jaqueline, hoje eu estou com 41 anos. Meu nome é Margarete, eu tenho 50 anos. Eu sou Alcides, tenho 75 anos. Meu nome é Thalita, eu tenho 40 anos. Sou o pastor Márcio, estou aqui na igreja há 33 anos e meio, desde maio de 1990. Hoje estou com 49 anos. Tenho 30 anos nesta casa. Estou mais com Jesus vivendo do que sem Ele. E eu estou aqui nessa igreja já há 27 anos. Eu estou aqui na PIB Norte desde o dia 21 de julho de 90, 33 anos. Eu vim para cá em 89, né? Praticamente 34 anos, mais ou menos. Estou na PIB Norte há 25 anos. Leandro, eu estou aqui há 34 anos, tenho 44. Estou há 32 anos nessa casa, servindo simplesmente ao Senhor Jesus. O que me trouxe para esta casa há 30 anos foi que nós precisávamos de Cristo Jesus nas nossas vidas, a minha família, eu, desesperadamente. E foi a primeira igreja que nós encontramos e estamos nela até hoje. Tinha culto em casa, né? Que era uma célula da PIB, começou em casa. Eu conheci a igreja por meio de um evento que teve no Centro Social do Eldorado. Eu estava chegando de mudança, era meu primeiro dia de mudança em São José do Rio Preto. Desde aquele dia eu nunca mais saí. A primeira vez que eu vim nessa igreja foi no meu IBF. E depois eu nunca mais vim. Eu mudei para Santa Fé do Sul e lá eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Quando eu voltei para Rio Preto, aí eu lembrei, falei, gente, tem uma igreja que eu fui quando eu fui na IBF, quando eu era criança. E aí a gente começou a frequentar. Nós fazemos parte do Ministério de Dança da igreja, então nosso ensaio aconteceu sábado das 2 às 4. Porém, a igreja não era como é hoje. A igreja não tinha esse piso, a igreja não tinha o forro, não tinha ar-condicionado. Então nós vínhamos em dias bem quentes. Com 10 anos, eu acho que eu já tinha começado a tocar já, eu tinha essa vontade já, acho que era dom. Eu vinha nos ensaios da banda, a banda da igreja mesmo, todo ensaio eu vinha aqui, eu ficava sentado ali com o violão lá e ficava vendo. A gente tinha o hábito de ficar constantemente na igreja. Nem sempre chegava às 2 horas, a gente chegava mais cedo, conversava. Efetivamente, o ensaio começava às 14 horas, mas a gente se programava, chegava antes. Juntos a gente desenvolvia mesmo cultos nos lares. Teve um episódio que marcou muito, porque estava uma chuva muito forte, era tempo de frio também, e eu saí da minha casa realmente pensando em chegar aqui na frente da igreja, o Ney não estar, e eu iria lá no ponto de pregação dar satisfação e desmarcar e voltar para casa. Mas eu cheguei aqui na frente da igreja, ele estava com o violão abraçado, o guarda-chuva me esperando. Quando eu cheguei aqui nesse pátio, só tinha formigueiro e braquiária. A gente fazia alguns mentirão, porque não existe mutirão, nem existe mentirão, até na hora do almoço. Depois do almoço acaba o mutirão, né? E quando foi uma época, eu falei pro pastor, pastor, pode deixar que eu vou estar cuidando disso tudo, cuidando do pátio da igreja, fazendo o que for possível para fazer. O que a gente queria para o nosso ministério, como figurino, sapatilha, uma roupa nós nova. Precisávamos correr atrás. Uma das coisas que a gente fazia, eu e a Ludmila, num tempo, foi limpar a igreja. Fomos as faxineiras Fomos da as igreja. faxineiras da igreja. Pode acreditar, viu? Por pelo menos 3, 4 meses, nós que limpávamos a igreja inteira. Mas nós adquirimos belos figurinos, né? Sim, os figurinos mais lindíssimos que nós tínhamos na época. Era muito importante pra gente. Quando eu mais precisei de visitas, de um acolhimento dessa casa, eu recebi. E uma das pessoas que foi me visitar, uma das famílias que foi me visitar, foi a família da Ludmila, da Priscila. E nós nos tornamos amigas
e a gente estava sempre junto, a Priscila e eu, olhando para os meninos da igreja. E eu me lembro que nós fomos andar de mobilete, a Priscila e eu, a mobilete nem era nossa. E a gente pegou emprestado para paquerar os meninos da igreja. Nós podemos declarar que hoje as duas se casaram com pessoas da igreja. Eu cheguei aqui, eu devia estar entre os 13 e 14 anos. E logo assim, ele já olhou para mim e falou, nossa, que arraso. Gente, 14 anos eu acho que é uma idade ainda, né? É pouca idade ainda, tá lá. 14 anos ainda é pouca idade para começar a namorar. Tanto que esse namoro durou o quê? 1 ano? 1 ano mais ou menos. Separamos, ficamos aí 6 anos, né? Separados. A minha mãe que ficava me falando dela, que ficava orando por ela. Acho que Deus ouviu a oração dela, né, Lê? Tocou seu forte coração. a oração dela. Mas eu me lembro de um fato que eu vou carregar para a vida. A gente estava voltando, a Priscila e eu, de mobilete, e ela falou, Marga, deixa eu voltar dirigindo. Eu falei, você sabe dirigir? Sei, claro que eu sei. Quem não sabe dirigir uma mobilete? E não sabia. Porque chegando na esquina da igreja, a igreja não tinha grade, era tudo de arame farpado há 30 anos. E eu falei assim para ele, então vai, Priscila, vira, nós vamos entrar na igreja, vira! A gente foi derrapando e o arame foi entrando na minha cabeça aqui, ó, arrancando os meus cabelos, ficou um monte de cabelo meu no arame farpado. E até hoje, 30 anos depois, a gente comenta disso, os nossos filhos sabem disso e a gente dá muita risada até hoje. A inteira. A gente foi uma vez num culto, num lar, não era um culto fixo, e terminou, a pessoa disse, pastor, vocês querem tomar uma coca? E eu falei, não precisa. Quando a mulher dele estava levando a mão na geladeira, o irmão disse para a esposa dele, não, pode voltar, o pastor falou que não precisa. Tive que sair de lá e pagar a coca para eles na padaria. São 20 anos de Ministério de Dança. É difícil mencionar um aprendizado. A gente trabalhava muito com excelência, a gente queria que tudo ficasse excelente. E além dos ensaios, depois a gente tinha os estudos, a gente vinha aos domingos às 6h30 para orar, estávamos aqui em todos os cultos, nós estávamos envolvidos em tudo que a igreja fazia. Nosso período de intimidade com o Senhor era constante na igreja e fora da igreja, porque nós aprendemos aqui. E nós amávamos estar aqui. Tanto é que nossas mães, né, Thalita, falavam assim, leva o colchão, vai lá morar lá na igreja. Mora na igreja, você só gosta de ficar lá. Com 13 anos eu fui convidado a participar já. Aí o irmão chegou a mim e falou assim, eu acho que você tem que me substituir, porque eu acho que você tá pronto pra isso já. Ele percebeu em mim alguma coisa que não, né? E desde lá nunca mais saí, nunca mais. Eu assim gosto de estar aqui, mas eu gosto de fazer as coisas, eu gosto. Ele sempre cuidou da introdução da igreja, ele recepcionava e recepciona as pessoas até hoje, né, irmão Alcides? E aí as crianças bagunçavam na igreja, claro, natural de criança, inclusive a minha filha Rafaela, com 2 anos, corria no meio da igreja. Aí quando ela saía da cadeira para fazer bagunça, para beber água, para ir pro banheiro, fazer nada, porque não tinha o que fazer, ela olhava pro fundo da igreja, tava lá o irmão Alcides, ele só fazia assim, ó, volta. Então, ele parecia o dono da igreja. Certo dia, nós estávamos no mercado. A Rafaela se escondeu atrás do Márcio, meu marido, o pastor Márcio, e ela disse assim, pai, aquele homem tá ali. Ela falou, quem? Que homem? O dono da igreja, ele tá aqui. Quando eu comecei aqui, eu não dirigia ainda, eu vinha a pé no sábado à tarde, 2h30 da tarde, ensaiava as crianças até 5 horas, ia para minha casa, ou às vezes ia para casa da irmã Dalva. A gente saía para alguns cultos, para a gente conhecer formato de culto e fazer aqui, sempre o desejo de ver a igreja crescer. Tinha uma obrigação, só vai pra igreja e fazer as coisas da igreja e ajudar em casa. Então nós ajudávamos em casa, mas a gente vinha no final de semana da igreja. A Thalita não vinha sem a faxina de sábado. Não, tinha que fazer a faxina. Na verdade a gente escolhe, mas a gente é escolhido para fazer isso. Então eu sinto prazer em fazer isso. Tive uma pausa bem pequenininha, assim, eu sofri bastante com isso. Sofri porque eu não fazia mais esse ministério e eu tinha esse chamado, é por isso. É só por isso. Eu pensava assim, eu vou estar tocando, quando eu tiver velho, eu vou estar tocando aqui ainda. Eu não sei como vai ser isso, tá? Eu tô velho já, mas é estranho sentir esse sentimento. A gente quer fazer enquanto puder, entendeu? Eu não sei, Deus tem um propósito na minha vida e eu creio que enquanto eu tiver saúde, tiver vida e que se me permitirem, eu estarei sempre cuidando da casa de Deus. A nossa igreja, ela é admirada por isso. As pessoas aqui têm história, estão há muitos anos, marcam história. Eu me casei nessa igreja, minhas filhas nasceram, foram apresentadas nessa igreja. A minha esposa, ela faz questão de falar para todo mundo
que ela está na mesma igreja desde a sua conversão. Isso é algo que conta muito. A gente vem na igreja E os em tudo nossos que tem. filhos vêm a partir daquilo que E a os gente nossos faz. filhos vêm junto. Então, ela é um exemplo. Não adianta a gente só falar. A gente precisa viver. Você precisa dar exemplo, só isso. Mas se você faz, o seu filho vai fazer também. E o maior atrativo que eu quero mostrar para os meus filhos é isso, né? Que a palavra de Deus é uma palavra transformadora. E o Senhor Jesus, ele veio mesmo para mudar as nossas histórias. E eu nunca me esqueço quando não tínhamos um pastor na igreja e todo mundo falava, e agora, quem será o nosso pastor? Quem vai nos ajudar? Até parece aquelas histórias de super-herói. Quem irá nos ajudar, né? E ele falou assim, o nosso pastor já está aqui. É ele, é o Marcinho. E ele é o nosso pastor até hoje e, consequentemente, acabou se tornando meu marido, né, irmão Cid? Eu não me vejo fora dessa igreja. Para mim é como um casamento. Não sei se um dia a igreja pensa, né, em se divorciar, mas eu não penso. Eu penso que o Senhor vai me manter aqui até o final do meu ministério. É a minha oração, sendo a minha oração, eu sempre tenho consultado para que seja a vontade de Deus também. Give thanks to the mercies enduring forever. The goodness of God is the story we're telling.